Se você busca empreender com social media, que é o grande sonho da maioria das pessoas, né? Que a gente consegue através dessa profissão maravilhosa e é o que eu vivo há 5 anos, com muita liberdade, tendo meus horários, trabalhando para mim, trabalhando online. Então, aqui eu vou te explicar tudo nessa aula sobre os 3 estágios que cada um dos clientes passam no processo de se tornar clientes de social media de cada um de vocês, de cada social media. Para isso, eu vou dividir em 3 estágios e vou falar cada um deles e cada um dos documentos que vocês vão precisar para estar conseguindo atender de forma excelente esse cliente dentro desse fluxo de trabalho de vocês. No primeiro estágio, na primeira fase, o seu cliente, ele ainda não é teu cliente. Por isso, ele tem a nomenclatura de lead. A gente chama lead todas as pessoas que estão interessadas, mas ainda não assinaram um contrato, ainda não viraram o teu cliente. Esse lead, ele é uma pessoa que precisa do teu serviço, que está interessado no seu serviço, que tem um objetivo com o seu serviço de social media. Por isso, como ele ainda não é o teu cliente, ele é um lead interessado. E nesse estágio, você precisa de 2 documentos principais, que são a apresentação comercial e o portfólio. Aqui eu já vou deixar um adendo bem grande, bem importante, então eu preciso que tu preste muita atenção. Quando a gente fala que nós somos social medias, nós não somos designers, a maioria das pessoas, a maioria dos social medias cometem um erro de ter um portfólio que só tem artes. Ter um portfólio com artes é totalmente errado. Por quê? Porque dá a impressão para o cliente que tu vai fazer artes para ele. E não é isso o teu trabalho como social media. O teu trabalho como social media é ser um estrategista de conteúdo, através do conteúdo atingir o objetivo do cliente. Então, já começa aí. Primeira red flag, não tenha um portfólio que tenha apenas artes. Então, para um portfólio ser perfeito, o que ele precisa ter? Ele precisa ter, primeiro, falando um pouco sobre você, falando um pouco sobre a sua carreira, falando um pouco dos seus marcos da sua carreira. Depois, ele precisa ter uma ótima apresentação sobre o teu método, sobre o teu fluxo de trabalho, como funciona quando aquele cliente entra ali, quando ele vira, quando aquele lead realmente vira um cliente, o que vai acontecer com ele, quais são os passos que ele vai dar com você, além de ter a parte estratégica de cada um dos perfis que você já gerenciou, ou se você já gerenciou muitos, ter os principais ali. Eu sempre gosto de deixar os 3 principais. Eu sempre venho e dou essa visão estratégica com antes e depois. Eu explico quais eram os resultados que o cliente teve, quais foram os resultados que ele conseguiu com o meu trabalho em quanto tempo, quais eram as principais estratégias que a gente aplicou para aquele cliente, quais foram os principais pontos que a gente trabalhou naquele perfil, o que faltava, o que eu incluí, como ficou aquele perfil depois e quais foram os resultados que aquele cliente teve depois. Além de colocar ali os principais resultados, os melhores resultados também que ele teve comigo. Eu sempre gosto de fazer isso com 3. Mas eu entendo que se tu tá aqui, quer dizer que tu ainda não teve, né, nenhum cliente. Então, como que vai ter um portfólio se tu ainda não teve nenhum cliente? E é aí que entra a nossa apresentação comercial. A apresentação comercial, ela é fundamental para que você consiga fechar contratos mesmo ainda sem ter um portfólio. Na apresentação comercial, que é o documento mais importante para o social media nesse início, é onde tu vai ali explicar todo o teu fluxo de trabalho. O que vai acontecer com aquele cliente quando ele for de fato o teu cliente, o que ele tem direito, o que ele vai receber, quais são as datas que ele vai receber as coisas deles, quais as reuniões, como que funciona. E por isso, no método SMI, que é o meu curso de social media, eu explico tintim por tintim como montar essa apresentação comercial, além de que tu vai receber
todos os templates editáveis e tu só vai precisar colocar as suas informações, que o design tá perfeito, maravilhoso, só vai precisar colocar as suas informações ali e já conseguir fazer essa apresentação para o teu cliente, além de aulas exclusivas de como vender o teu serviço de social media pro teu cliente. Já no estágio 2, né, tu já fez a reunião com o teu cliente, tu já mandou o teu portfólio, se tu tiver, ainda não tem o portfólio, tu foi com essa apresentação comercial, o cliente ele entra para o estágio 2, que é realmente, se ele te disse sim, ele vira teu cliente, se ele te disse não, ele não vira teu cliente. Se ele te disse um sim bem lindo, bem redondo, ele vai virar o teu cliente, ele vai entrar dentro do teu fluxo de trabalho. Nesse primeiro momento, a gente precisa de documentos muito importantes, como o contrato. Eu já vou começar aqui falando sobre o contrato, porque olha, gente, ele é assim, ó, para tudo correr certo, precisa ter um contrato. Um dos maiores erros dos social medias é iniciar o projeto do cliente, a fazer ali, começar as postagens sem ter um contrato assinado. Nunca, jamais na vida de vocês, na carreira de vocês como social media, né? Na empresa de vocês que vocês estão empreendendo como social media, vocês vão iniciar qualquer projeto sem um contrato. O contrato ele é extremamente importante. E lá no método SMI também vocês têm um contrato, que é o contrato que eu uso exclusivo para o serviço de social media, onde vocês vão ter todas as cláusulas exatamente protegidas para que ele proteja vocês de eventuais problemas que vocês podem ter com o cliente de vocês. Ele é um contrato completo, incrível, desenvolvido por uma advogada especialista em serviços digitais. Nesse contrato é fundamental que tenha, além dos seus dados, os dados do cliente e como tudo vai correr. O que o cliente tem direito, quais são as responsabilidades do cliente, quais são as suas responsabilidades, quais são as datas que as coisas vão ser entregues para esse cliente, qual é o dia de pagamento, o que acontece se esse cliente não pagar, o que acontece em caso de atraso do pagamento, quais são as multas que tem, além de vários outros pontos extremamente importantes que vocês precisam deixar às claras, tanto para o teu cliente entender quais são as suas obrigações com ele como social media, como o seu cliente também entender quais são as obrigações dele enquanto seu cliente de social media. O que ele precisa te entregar, o que ele precisa te dar acesso, quais são os materiais, quais são os documentos que ele vai preencher, quanto tempo vai ter aquele contrato, o que acontece se ele quiser romper esse contrato antes, o que acontece se você, como social media, querer romper esse contrato, tudo isso, todos esses mínimos detalhes precisam estar nesse contrato, que vai ser assinado tanto por você, quanto pelo cliente, quanto por uma testemunha, e ele pode ser assinado online. Esse segundo estágio a gente sempre chama de onboarding do cliente. Onboarding ou boas-vindas, né? Quando o cliente ele vem a bordo, quando ele realmente se torna, né, parte da sua tripulação aí no seu serviço de social media, quando ele realmente entra no seu fluxo de trabalho. Depois de fazer essa parte contratual, depois que o cliente assina o contrato, qual é o principal documento que você precisa entregar para ele? É o onboarding, ou como eu gosto de chamar, o manual do cliente. O que é esse manual do cliente? É um manual onde tudo o que foi acordado em contrato tem ali para o cliente como um refresh ali do que ele precisa, né? Uma coisa mais prática ali de quais são as obrigações deles, quais as suas obrigações, quais vão ser as datas. É realmente um manual para o cliente olhar e ter tudo muito visível de como vai funcionar o fluxo de trabalho dele, seu e dele ali dentro do teu processo de social media. O onboarding ou manual do cliente é de extrema importância que você envie para o seu cliente e também que é legal fazer uma reunião para acertar, né? Para deixar tudo às claras com esse cliente.
E já aproveitando essa reunião de onboarding, onde você vai dar as boas-vindas para o teu cliente, esse é o principal objetivo do onboarding, é dar as boas-vindas para o teu cliente e lembrar, né, também ele de como tudo vai funcionar. Depois de enviar esse onboarding para o teu cliente e de fazer uma reunião de onboarding com o teu cliente, a gente tem um documento que é assim, ó, nossa, se o social media não tiver isso preenchido, ele não vai conseguir fazer bons posts para o cliente, que é o briefing. O que é o briefing? O briefing é um documento que nós, como social medias, fazemos perguntas estratégicas para o nosso cliente para entender mais sobre o negócio dele, sobre o que ele gosta, sobre o que ele não gosta. Esse briefing, ele tem que ser feito nesse primeiro momento, para que não tenha divergência, para que não tenha muita alteração nos posts, para que tu consiga acertar com muito mais segurança o que o teu cliente quer, o que o teu cliente busca, o que ele gosta, o que ele não gosta, nesse primeiro cronograma. Lembrando, quando o cliente ele entra, né, no processo ali de social media, vocês ainda estão se conhecendo. Então, o briefing, ele é muito importante para que tu conheça mais a fundo esse teu cliente. E nesse briefing tem várias e várias perguntas sobre qual é o nicho do cliente, qual é o subnicho do cliente, quem é o público-alvo desse cliente, quais são a visão de marca desse cliente, qual é a persona. A gente tem um mapeamento, uma matriz de persona incrível dentro do SMI, onde eu ensino para vocês tanto quem é a persona do social media, quanto como o social media vai extrair do cliente quem é a persona do cliente. E é bem legal a gente fazer esse briefing dentro dessa reunião. Claro que vai ter cliente que vai se sentir seguro e confortável de fazer esse briefing sozinho. Então, vocês vão enviar esse briefing e o cliente vai preencher. Mas também é muito legal sugerir fazer isso em reunião, que daí o social media consegue conduzir melhor como são essas respostas para o cliente. E lembrando, se o cliente for responder isso sozinho, é legal vocês dar total apoio e suporte pelo WhatsApp para esse cliente, para que ele consiga responder essas perguntas de forma muito assertiva, para que assim você consiga fazer o primeiro cronograma de postagens desse cliente e a estratégia geral do cliente. O cliente preencheu o briefing, te entregou. O terceiro documento importantíssimo que não pode faltar nesse estágio é o manual de marca. Lembrando, o manual do cliente é sobre as tuas responsabilidades, as tuas missões com aquele perfil daquele cliente, quais são as responsabilidades daquele cliente contigo para que tudo corra bem. E já o manual de marca é onde a gente vai destrinchar a estratégia geral do nosso cliente. Então, o cliente recebeu o manual do cliente, ele preencheu o briefing, do briefing a gente começa a preencher o manual de marca do nosso cliente. Quais vão ser as estratégias que a gente vai usar? Qual vai ser o mapeamento da persona? Qual vai ser o público-alvo? Tudo a gente vai ter ali dentro desse manual de marca do cliente. A gente vai mandar para o cliente e o cliente vai ver se está de acordo, né? Tudo que ele realmente preencheu no briefing, tudo que a empresa dele é ali com o manual de marca. E esse vai ser um documento extremamente importante para todas as vezes que tu for criar o cronograma de postagens do teu cliente, que tu vai conseguir visualizar toda essa estratégia, todos os pontos que compõem uma estratégia ali nesse documento. Então, ele é extremamente importante, é por isso que o briefing ele é tão importante. Então, recapitulando, né? Nesse estágio é o manual do cliente, o briefing e o manual de marca que tu vai estar criando e entregando para esse teu cliente. E assim a gente encerra o segundo estágio e o cliente já entra para o terceiro estágio, que é o estágio mês a mês. Como vai funcionar
A partir de agora que a gente já conseguiu resolver toda a parte burocrática desse início do cliente, toda essa parte de conhecimento, né, de aprimoramento aí, que a gente vai aprimorar os nossos conhecimentos sobre esse nosso cliente, ele entra para o terceiro estágio, que é de fato a construção da estratégia e a materialização dessa estratégia através das postagens desse cliente. E aqui a gente vai precisar também de documentos extremamente importantes para que tudo corra bem. E a gente tem dois principais documentos, que é o cronograma de postagens, com tudo feito, com tudo preenchido, com todo o briefing, né, do cliente perfeitamente preenchido e a estratégia feita no manual de marca. O que a gente vai começar a criar? De fato, os conteúdos, né, do nosso cliente. A gente já criou a estratégia, a gente já fez aquela estratégia master ali no perfil do cliente, a gente vai começar a fazer esse cronograma mensal. E nisso a gente vai precisar ter um documento onde a gente vai mandar para o nosso cliente para ele fazer a aprovação ou não desses conteúdos. Lembrando, esse primeiro mês ele é um pouquinho mais assim conturbadinho, mas através desse cronograma, né, através do briefing de tudo e enviando esse cronograma, o cliente ele vai conseguir ter uma visão do que vai ser postado no perfil dele. Ele vai conseguir ter uma visão mensal de como vai ser o próximo mês dele. E isso é incrível para o cliente, porque dá muita segurança para o cliente. O cliente ele vai saber realmente que tudo que foi postado ali naquele perfil dele passou pela aprovação dele. Ele que precisou ver o que estava ali escrito, se estava certo, se não estava, o que ele pediu alteração, o que ele gostou. Então ali também tu já consegue, como social media, ver o que tu acertou com o teu cliente, o que tu errou pro teu cliente. Pergunta pro teu cliente por que reprovou esse, por que passou esse, o que tu gostou, o que tu não gostou. E assim você vai fazendo os ajustes necessários nesse documento, né, que tu vai entregar pro teu cliente, sobre o cronograma de posts dele, que é uma prévia de como vai ser o próximo mês de postagens dele. E chegando, né, no último documento para a gente encerrar esse primeiro mês do cliente contigo na tua empresa de social media, né, ele realmente aí no teu fluxo de trabalho de social media, nós temos o documento de relatório mensal. O que é esse documento? É um documento onde tu vai relatar tudo o que aconteceu nesse primeiro mês e vai entregar para o teu cliente. Aqui, como a gente também não tem métricas ainda para analisar, porque a gente está nesse primeiro mês criando os conteúdos ainda, e pode ser que as coisas ainda estejam meio devagar, o que eu amo fazer e o que eu faço e o que eu recomendo para todas as minhas alunas e mentoradas fazerem também. Nesse primeiro relatório, vocês vão pegar o perfil do cliente e vocês vão dar print e começar já a mapear as métricas, como estavam o perfil e as métricas quando você pegou esse perfil para gerenciar, para depois aí de um tempo no próximo mês vocês já conseguir fazer o comparativo e ver o quanto esse perfil já cresceu. E assim também é legal fazer mês a mês, e eu também gosto muito de fazer quando o cliente fecha os 12 meses de contrato comigo. Quando depois que o cliente fica um ano, eu gosto de pegar lá como ele iniciou, quais eram os resultados e quanto ele cresceu dentro daquele ano. Mas voltando ali, né, ao primeiro relatório. Vocês vão tirar essas métricas iniciais, vocês vão tirar prints de como estava o perfil do cliente, como estava o feed do cliente, como estava tudo ali que envolve aquele perfil daquele cliente que vocês estão gerenciando e também quais foram as suas percepções dentro daquele primeiro mês. O que ainda precisa ajustar, o que você vai fazer no próximo mês. Então, isso é bem legal relatar dentro desse relatório. Também fazer um balanço de demandas, lembrar do cliente quais foram as datas que as coisas aconteceram, como esse foi o primeiro mês mais burocrático, e também já ali explicar para o cliente como vai ser os próximos meses dentro do teu fluxo de trabalho, como vai funcionar, já que esse primeiro mês é o mês aí de onboarding, né, do cliente, e como vai funcionar nos próximos meses, já que não tem toda essa burocracia do começo. Também já é legal trazer nesse relatório. Quando o cliente já está dentro do fluxo do teu serviço de social media, o que é legal trazer nesse relatório? Todas as métricas mês a mês,
Ah, passou esse mês, vou lá, vou tirar as métricas para dar os resultados para o meu cliente. Também balanço de demandas, as datas que tudo foi feito, que tudo foi entregue. Também é bem legal trazer insights do mês que passou e do próximo mês também para o teu cliente. E assim a gente encerra o primeiro mês e todos os documentos que tu precisa mês a mês, tanto nesse início quanto quando o cliente cair no teu fluxo de trabalho, para fazer uma gestão excelente do teu cliente. E lembrando, uma coisa muito legal também que vocês vão precisar ter para manter tudo isso organizado é uma ferramenta específica. E lá dentro do método SMI, eu e as minhas alunas, nós temos um Notion completamente assim, ó, perfeito, com todo esse passo a passo, com cronogramas editoriais, com acervo, com biblioteca, com todos esses documentos que eu deixo disponível para todas elas lá dentro do SMI. Então, tendo todos esses documentos, vocês vão conseguir fazer esse primeiro mês e todos os meses e com a ferramenta deixar tudo organizado e cumprir todos os prazos para ter excelência com esse teu cliente.